engenheiro agrônomo da Emater, o Flávio Fagonde, para a gente falar sobre humanização do trabalho. Acho que é um tema realmente importante de se abordar aqui na Web TV Sul, Flávio, e a gente fazer também uma análise da evolução da questão do trabalho, essa questão da entrada da mecanização e que isso também, né, ajudou, vamos dizer, nessa árdua lida, principalmente do homem rural. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Esse trabalho, vamos dizer assim, todos os trabalhos, todas as atividades, o ser humano tenta buscar, vamos dizer assim, a simplificação, a facilitação. Essa facilitação do trabalho também nos remete ao rural. Nós que estamos aqui hoje representando a Emater, temos essa bandeira levantada porque nós estamos vendo que existe um processo em andamento, um processo antigo, mas que está evoluindo rapidamente, que é a questão do envelhecimento do rural. Este envelhecimento do rural nos obriga a que nós repensemos as nossas atividades, todas elas. Então, se falar em plantio de grãos, temos que mecanizar. E mecanizar de tal maneira que simplifique para as pessoas que lá estão o trabalho, até porque o que está acontecendo? Não existe mais mão de obra jovem. Né? O jovem, aquela mão de obra que era muitas vezes famílias abundantes, pessoas disponíveis para trabalhar como diaristas, isto está terminando no rural. Então, está ficando, quem trabalha no rural é a família ou são as grandes empresas, então, que deslocam seus funcionários para um rural, mas já dentro de uma conotação de empresa. Como nós trabalhamos objetivamente mais e prioritariamente com o povo da agricultura familiar, é a família. E a família cada vez fica mais reduzida, ou seja, os filhos vêm embora cedo para a cidade, tanto a filha mulher quanto o filho homem. Né? A indicação e a tendência dos pais é tentar dar conhecimento, instrução, para eles virem embora para a cidade. E aí fica quem? Aquelas pessoas que são os detentores da terra, então, e também que passam por dificuldades enormes em determinados momentos, né? Que seria da instalação da safra, na hora da colheita, na hora das pulverizações. Em se tratando de bovinos de leite, bovinos de leite é aquela tarefa árdua todos os dias, de manhã e de tarde, né? Ah, não, mas tem gente que se ocupou o resto do dia também, ou seja, não tem mais tempo para nada. Então você vê muitas vezes 5, 6 membros de uma família trabalhando direto de manhã, e quando eu falo de manhã, começando muitas vezes 5 horas da manhã, até às 9, 9 e meia da noite. Então, isto é um trabalho intenso, árduo, e que muitas vezes demanda 5, 6 membros da mesma família atuando naquela atividade. Nós acreditamos que isto não é possível sobreviver assim. Ou nós simplificamos as nossas atividades e tornamos elas, e colocamos essa questão da humanização do trabalho como ponto principal dentro da família, porque nós trabalhamos para viver, não é viver para trabalhar. O trabalhar para viver significa adequar todas as forças, né, as potencialidades de uma propriedade para que ela oportunize um nível melhor de vida. O que nós estamos vendo? Tem famílias que fazem isto, que observam detalhes de propriedades, vão em dias de campo e depois, quando vêm instalar os seus sistemas, eles instalam sistemas bem simples, que permite viver, ou seja, faz a ordenha de manhã, 8h30, está pronto, vem para casa, toma um café, toma um banho, depois sai, e depois às 5 horas da tarde volta de novo para a atividade, mas tem bastante tempo livre. E estão muito bem. Ou seja, equacionando situação mão de obra, equacionando a situação trabalho, equacionando a situação bem-estar animal e também questão das rendas. Oportunizando, inclusive, renda para os filhos. Muito bem. Mas temos outras atividades, outras propriedades com a mesma quantidade de litragem, né? Então, por exemplo, de litros de leite por dia,
1.000 litros de dia, por exemplo, onde 4, 5, 6 membros da família estão totalmente envolvidos e não tem tempo para nada. O que está acontecendo? Esse debate que começa, que nós estamos aqui abordando, ele tem que nos remeter a que nós viemos a repensar as nossas atividades. Tem produtores instalando sistemas de irrigação, porque agora é só o que se fala. É o assunto. É o assunto. Irrigação, irrigação, irrigação. Mas que irrigação? Nessa mesma propriedade que eu vejo que está bem simplificada a situação, ela é totalmente automatizada. Ou seja, o produtor não tem que sair de dentro de casa para trocar cano. Um quadro de comando dentro de casa, ele aciona os setores. Ou seja, se é para instalar um sistema que custa 5.000 ou 7.500, mas que esses 7.500, esses 2.500 a mais por hectare vão significar uma simplificação enorme de mão de obra, eu não tenho dúvida, eu vou ter que escolher aquilo que realmente me oportuniza uma melhor qualidade de vida. Eu não tenho como me acordar às 2 da manhã e ir trocar cano e tomar banho de chuva pelo próprio sistema de irrigação. Isto não é humano. Então, e o que nós estamos vendo? Uma grande correria de produtores querendo instalar sistemas simples de irrigação, onde tem que estar trocando cano. O que acontece? Passa o tempo e esses mesmos sistemas ficam obsoletos. Então, nós estamos querendo abordar isso aqui em todas as atividades da Emater, todas as atividades que nós desempenhamos. É como se fosse um norte, né? Uhum. Todos os colegas da nossa casa começarem a falar a mesma linguagem. Até porque, Flávio, acho que aí nós tocamos num ponto importante. O envelhecimento da população. Não é só no meio rural. É geral. É geral. Né? Quer dizer, as perspectivas mostram aí e estão sinalizando para em poucos anos nós termos a maior parte da população envelhecida. A mão de obra realmente está cada vez mais escassa. Isso tanto no meio rural, quanto também algumas atividades urbanas. Isso. Agora, te digo uma coisa, pergunto uma coisa. Isso entra também um pouco da nossa cultura, do nosso sistema de acharmos assim que o homem é máquina e que ele resolve tudo. Quer dizer assim, eu não vou comprar um trator com mais conforto se eu tenho aquele ainda com banco de ferro totalmente sem... É só uma exemplificação, quer dizer, às vezes as pessoas não pensam no conforto um pouquinho delas para desenvolver esse trabalho. E isso reflete também até na qualidade do trabalho depois, né? Quer dizer, não abrem mão de um dinheiro a mais, né? Ou, eu vou guardar isso aqui em vez de comprar tal coisa que facilita a minha vida. Acho que entramos também num campo disso, né? Entramos. Porque vivemos o início da colonização aqui muito difícil, né? E ficou isso ainda, se passou de geração para geração um pouco desse temor de que o amanhã ninguém sabe, de que você tem que, né, se abrir mão de determinadas coisas. Entramos nessa fase agora que ela é crucial. Nós temos tratores velhos, uma quantidade enorme, sem cabine. Na hora de aplicação de fungicida, de inseticida, de herbicida, nós temos que aplicar da maneira como ele nos oportuniza. Se o vento toca ao contrário, nos empurra para dentro na hora de fazer a volta, né, na lavoura. Toma um banho de veneno. Aquela nuvenzinha de veneno, ela pega muitas vezes o aplicador muitas vezes está aplicando sem as condições mínimas de proteção. Produtos que são muitas vezes cancerígenos, teratogênicos, mudam a nossa concepção, são hormonais. Se pegar um 2,4-D, que ainda é utilizado, mesmo proibido, ainda é utilizado, principalmente no inverno, que daqui uns dias estaria sendo utilizado, é um produto hormonal, ele deixa suas sequelas no ser humano e assim vai. Mas esses tratores velhos, vamos dizer assim, por que não fazer uma adaptação e não botar uma cabine? Porque não, ele está velho, mas de repente, quem sabe, se nós fizermos algumas adaptações, ele poderia estar com melhores condições. Hoje o pessoal realmente está comprando tratores novos e quando está comprando, já está comprando cabinado, com ar-condicionado, com som, né? Para que tu possa executar as tarefas
E isso geralmente é conotação de empresa. Impressionante, né? Porque a empresa quer que o funcionário trabalhe muitas vezes 24 horas, ou seja, 3 turnos. Não seria um mesmo funcionário. Sai um, entra outro, mas continuam lá dentro e tu tem que executar as funções. Então, nas cabines de comando, tu tens o som, tu tens inclusive a comunicação com olha, está começando a faltar a semente, vai começar a faltar adubo, então vem as equipes de manutenção. Então, veja bem, as grandes empresas se deram de conta disso há muito tempo atrás, né? O nosso problema, quando tu começou a falar, nos traz, vamos dizer assim, a um sistema mais arraigado, mais antigo, né? E que nos diz, inclusive, por alguns casos, que nós temos que trabalhar o máximo da força de trabalho, máximo, né? Que sem trabalho não tem vida. E não é assim. Nós temos que usar a cabeça para usar o trabalho e a força, mas de forma adequada, né? E o que nós estamos vendo é isso, né? Nós temos que fazer adaptações. Eu acredito que os produtores vão ter que realmente fazer modificações nas suas estruturas, seja nos galpões, como facilitar melhor os seus galpões, como facilitar melhor a sua estrutura de máquinas, né? A manutenção das máquinas, e aí vai, né? As máquinas que estão aqui são antigas. Nós temos máquinas modernas sendo lançadas. O produtor fica ansioso, ele teria vontade de adquirir uma máquina nova, mas quanto é que custa? Muito cara, né? Mas o que nós podemos fazer com essa que está aí? Dá para fazer adaptações, dá para fazer melhorias? Acredito que isso tudo é setor de serviços que tem que começar a se organizar para prestar esses serviços, né? Como nós vamos pegar uma máquina mais antiga e torná-la adequada para o momento atual, para o requerimento do ser humano atual que está aí precisando de um melhor conforto, uma melhor condição para tocar o seu trabalho. E assim vai, é tudo, né? Nós estamos vendo em todas as áreas hoje do meio rural requer uma nova visão, uma visão de humanização, de simplificação do trabalho e diminuição do esforço físico. Não tem como uma pessoa de 65 anos ou 70 anos estar fazendo a mesma força que um jovem, de repente, de 23, 25 anos. Né? Por isso que se fala nós temos que falar nesse termo humanização do trabalho, ou realmente as pessoas não param para pensar. Nós temos que trabalhar para viver. Esse tema, essa frase, ela tem que fazer parte. Trabalhamos para viver, não é para ficar ricos. Ninguém vai ficar rico. Uma melhor condição de vida, sim, mas trabalhamos para viver, para sobreviver, para manter a nossa família, os nossos filhos. E nós não podemos fazer esta inversão. Verdade. Trabalhar para viver, só trabalhar. Então, assim, não começa de madrugada e vai à noite. Né? E vai depois à noite. Eu vou aproveitar primeiro fazer isso. E não pode ser assim. E o corpo paga o preço desse esforço excessivo. Paga. Humanização no trabalho. Esse é o tema que estamos trabalhando com Flávio Fagondi, engenheiro agrônomo da Emater, aqui no Atualidades da Web TV Sul. Bom, nós falamos aí, Flávio, desde a questão do próprio costume, né? Questão cultural, quer dizer que as crianças muito cedo iam para o trabalho pesado e a terceira idade dessas gerações está pagando um preço muito alto por isso, né? Muita gente com problema de saúde gravíssimo e aquilo que nós falávamos, às vezes se abre mão do conforto, né, para investimento. E aí eu toquei num assunto, a habitação rural, é um tema que tem se trabalhado hoje. E a gente percebia muito, aos poucos vai se trocando essa visão, que as pessoas até investiam muito mais em maquinários, outras situações, do que na sua própria residência. Quer dizer, abriam mão do conforto. Tinha aquela teoria, não quero ter conforto, só um lugar para ir lá dormir. Quer dizer, tudo isso entra nesse processo, Flávio. Por isso que é muito amplo debater quando se fala, ou pelo menos agora, no momento, está se provocando esse tema. Essa colocação ela é extremamente pertinente. Nós estamos passando, de certa forma, todas as mudanças que vão acontecendo e vão nos forçando, né, elas, quando há mudanças, há crise, né, há resistência para a mudança. Exato. Aí, de repente, chega uma empresa numa determinada propriedade e pede para que o produtor tenha melhor qualidade no leite e quer que uma sala de ordenha seja, então, modificada. Aí, como o produtor muitas vezes tem reservas, né, isso é natural, tem reservas, o que ele faz? Ele constrói uma sala de ordenha, bota azulejo, tudo dentro dos padrões exigido pela empresa. E você olha para o lado, a casa
sem a pintura, muitas vezes sem um split, sem um ar-condicionado. Que passou de uma geração para outra. Que passou de uma geração para outra. Não, mas isso não é necessário. Aí tu ia para a áreazinha, quando tu queria te refrescar, tu ficava na área e ficava ali. Só que tu passa o tempo, passa os anos e tu precisa, né? O corpo exige, né, melhores condições, ou seja, tu passa o dia inteiro trabalhando, mas vamos tomar um banho quentinho, né, ou, né, uma melhor condição e depois, quem sabe, vamos para um ar-condicionado que a gente possa, vamos dizer assim, gastar o mínimo possível para que a gente tenha uma melhor condição, de repente, de assistir, de repente, o Jornal Nacional ou aquilo que for da família. Muito bem. Estas casas ainda, o que nós vemos hoje? Muitas vezes os arredores ainda não estão cuidados. Coisa simples, muitas vezes que a gente consegue por muda, que a gente poderia trazer um embelezamento, uma ornamentação da propriedade, da casa, né? Botar o jardim, botar uma grama caprichada, né? Botar as pedras no lugar, pintar as pedras, ou seja, falar da questão de... parece que não se dá muita importância para isso, né? Mas de repente você tem um tronco velho, bonito, uma árvore que era frondosa e que pode servir de ornamentação e que ali pode se desenvolver orquídeas, né? Isso aí dá um outro visual na residência. Claro. Isso é questão de cuidado. E a questão de muitas vezes a gente, quando sair de casa, né, e vai fazer as compras que tem que fazer fora na cidade, quando retorna para casa, estou com saudade de casa, né? Porque tu tem aquele lugar aconchegante, gostoso para tu voltar. Mas como é que está a realidade? É assim? Não. Nós vemos hoje ainda uma grande parte das propriedades com muitos problemas dentro desta área, né? É o pátio muitas vezes mal cuidado, é os acessos das casas que nem sempre são feitos pelas municipalidades, é umas dificuldades muito grandes que acontecem ainda e que já deveriam estar sendo superadas. Se nós olharmos países de primeiro mundo, nós temos asfalto até a entrada da casa, da propriedade, né? Muitas vezes a entrada da propriedade ainda tem asfalto. Nós estamos tão longe dessas políticas. Nós estamos vendo os animais nesses dias de chuva, que nem agora está acontecendo, os animais tudo atolados no barro. Já temos municipalidades se voltando a tentar atender o produtor naquilo que o produtor quer. Vamos calçar, de repente, né, o local de espera dos animais, para evitar que esses animais cheguem todos numa condição péssima para uma sala de ordenha. Ou seja, precisa do esforço de muitos. As municipalidades têm que se dar de conta que seus setores produtivos importantes podem vir a mudar no dia de amanhã. Ou seja, além de incrementar, né, de crescer, fazer crescer, ter um olhar voltado para o rural e de prestar melhor serviço, nós precisamos ir para dentro, muitas vezes ouvir o que os produtores querem e que precisam e ter a sensibilidade, né, de atender aquilo que os produtores precisam. Nós temos muitas necessidades ainda não sentidas pelos produtores, porque quando eles começarem a ver que fulano ou ciclano já estão com as suas propriedades melhoradas, eles vão começar a vir e a pedir também, né? Nós estamos vendo municípios importantes dentro da nossa região, onde o rural está um tanto, vamos dizer assim, deslocalizado das questões dos investimentos, ou seja, os investimentos vêm para o urbano. Exato. E não vão para o rural. Então, muitas vezes faltam patrolas, faltam máquinas para fazer melhorias, estradas, acessos secundários. Muitas vezes isso não chega. Não quer dizer, eu não estou citando aqui município, nome, né? Mas dentro da nossa região ainda nós temos um quadro que não facilita essa questão da humanização do trabalho, da melhoria, do cuidado. E o que nós vemos muitas vezes? Produtores indignados com o setor público, indignados com a falta daquilo que seria o essencial e básico. Você precisa entrar e sair em qualquer tempo. Bom, mas aí entra a questão de valorizar mais o peso da propriedade rural, da agricultura familiar na economia do município. E aí eu acho que falta, Flávio, fazendo uma mobilização maior do setor. Falta. Quer dizer assim, você viu quanto se distribuiu de ICMS adicionado do leite? Quer dizer, só pegando esse detalhe, que foram ir para vários municípios da região. Quer dizer, quanto desse dinheiro vai realmente para melhorar a condição lá no meio rural? Muito pouco, né?
Agora o pessoal fica lá, só que é o seguinte, chegou na hora da eleição, todo mundo bate palma, é mil maravilha, eu vou fazer isso já faz, desde que quantos anos, não nem falar quantos anos que as coisas ficam por fazer. Sim. Né? E você sai numa condição de clima dessa semana, você fica impressionado com as nossas estradas aí, né? Nem sequer os caminhões que coletam leite conseguem trafegar com tranquilidade. É assim mesmo, essa é a nossa realidade hoje, né? E infelizmente, porque eu estive no município a semana passada, da nossa região, onde a população do rural está lá, vamos dizer assim, há 20 anos. Uhum. Praticamente a mesma população do rural. Ué, o que significa isso? Passou-se 2 censos e a população do rural permanece praticamente a mesma. E minifúndio mesmo, né? Dentro daqui da nossa região. O que significa isso? Políticas públicas do município que favorecem as estradas, os acessos e a que o produtor fique nas suas propriedades. Jovens fazendo sucessão nas propriedades. Opa, os jovens estão tendo visão de ficar lá, sim, é porque tem incentivo. Existem máquinas, equipamentos que vão para fazer os açudes, as estradas, os acessos e organização, muitas vezes, do pátio das propriedades. Porque com os dias de chuvas desses, se nós não tivermos uma visão de organização desses pátios, eles também ficam numa situação de caos. Então, mas o que acontece? Alguns municípios têm políticas públicas voltadas para o rural. E alguns municípios, inclusive grandes e de grande PIB per capita, né, concentram seus recursos no urbano. E o que nós estamos vendo nesses municípios? As pessoas do rural, se sentindo abandonadas, estão vindo embora. Estão fechando as propriedades, está havendo abandono quase de propriedades, casas de alvenaria com rede d'água, rede de luz, tudo fechando no rural, terras desvalorizando, e isso aqui também da nossa região. Um assunto que eu ia tocar, a gente percebe a ociosidade de muitas terras aí, né? O pessoal parou de produzir, está virando capoeira, de 10 hectares está usando 1, 2 e o resto está ficando assim. Está acontecendo. E daí? Isso é bom para nós? Não, para a economia da nossa região não, é péssima. Né? Mas assim, e isso mas eu volto a dizer, é um desânimo, é um descrédito. Quando você convida, veja bem, um dos sintomas, né? Quando a gente convida para uma reunião e as pessoas vêm, mas vêm de forma indignada e vêm metade, vêm 1/3 daquilo que foi convidado, muitas vezes tu larga o convite em mãos, né? Vai na casa das pessoas e convida eles para participar e eles não vêm. Por que eles não vêm? Porque eles sabem que se eles vierem para uma reunião, eles vão botar para fora a mágoa que eles estão dentro, o ressentimento que eles estão tendo, porque eles cansaram de pedir, né, algumas coisas que são essenciais para eles continuarem vivendo lá e eles não tiveram. E aí eles têm medo das próprias reações próprias deles e aí eles preferem deixar assim, né? Só que isso leva ao descrédito, né? E isso leva a isso aí que tu falou, o abandono. A primeira oportunidade que tiver, ou de vender, ou vamos dizer assim, se aposentou, vamos embora para a cidade. E isso é triste, porque assim, triste e preocupante, porque nós sabemos que o rural, ele é extremamente importante. Se nós estamos vendo uma carne chegar a 116 a arroba hoje, né, no Brasil, né, porque lá existem estiagens em alguns lugares do país, mas nós estamos vendo que este valor da carne vai atingir o supermercado aqui também, nas periferias dos pequenos centros. Nós não poderíamos usar esses 10 hectares para produzir carne, pasto e carne, de forma simplificada, adaptar a situação. Madeira de qualidade. Poderíamos ser grandes exportadores de madeira, tomar conta do mercado mundial de madeira, exportar. Voltamos àquela situação que eu falo. É uma questão aí de abrir a visão. Abrir, né? A visão. Vim com aquela, não, a minha propriedade só para trigo, soja, milho, tá. Não e aí vai a parando família. E não consegue manter mais. Não mantém mais a família. Bom, eu acho que uma coisa básica, antes de falar, água potável. Se não fosse as propriedades se mexerem, me perdoa que as administrações, você vê a associação da água daqui, a associação da água de lá, quem administra é o pessoal, quem teve que forçar a barra, tem algum dedinho ali, uma ajudinha e outra da feitura, aí quando se fala em botar a canalização. Mas se não, nem isso tinha, Flávio. A luz, como é que começou a luz no meio rural? O pessoal teve que tirar do próprio bolso, né, para conseguir fazer a luz chegar lá. E se pagavam fortunas por uma rede de luz.
Aliás, a energia é outra discussão. Esses dias eu ouvi uma frase até do Kurt Grenzel, que é o presidente da Sertil. Ele disse assim, ó, nós temos aqui um grande desafio. A primeira etapa é nós levarmos luminosidade para as casas, para o interior. Agora nós precisamos levar força. E aí, como é que fica? Esse é o nó. Esse é o grande nó e X da questão. E eu vejo que um país como o nosso, com a potencialidade de energia solar que nós temos, com a potencialidade de águas e quedas d'água, pequenas quedas d'água, por exemplo, na Alemanha, de 1 metro, 1,5 metro, eles têm turbinas gerando energia. Nós não temos esta visão ainda. Eu acredito que esta visão, veja bem, é o mesmo tempo, né? O ano é 2014, aqui 2014 lá. Só que eles se deram de conta da necessidade de utilização de outras fontes energéticas em 1945. Em 1945 eles já utilizavam os dejetos, então, dos animais nos abatedouros, né? Da buchada, então, dos animais para produzir gás, e eles faziam funcionar todo o abatedouro em cima do gás. Né? Hoje, biodigestores na Alemanha são utilizados, vamos dizer assim, com inclusive plantações. Você planta milha para jogar dentro do biodigestor para gerar energia, porque a energia é muito cara. Nós estamos chegando num limiar de dar mais valor à energia solar, à energia eólica. Nós temos ventos à vontade, nós temos exemplos, temos firmas daqui, né, que estão investindo nessa área e estão nos mostrando claramente que, de repente, um pequeno catavento tem condições de gerar luz para uma propriedade. Então, nós precisamos avançar nas questões de energia descentralizada. Nós só temos energia centralizada e dá cai uma torre. Se der um blackout. Cai uma torre, né? Parou tudo. Numa dessas linhas centrais, toda uma região, o que eles chamam de setor, né, cai. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, bater forte nessa questão da descentralização da energia. Não se concebe que na Alemanha você tenha, por exemplo, vilas inteiras, vamos dizer assim, seriam cidades ou periferias, com tetos de energia solar, botando energia na rede, e nós aqui nem venhamos a falar em energia solar para a rede. Né? Energia eólica para a rede não se fala hoje, e o governo não abre essa situação. Quando nós temos uma potencialidade fantástica, se você pegar o Chuí até o Oiapoque, nós temos ventos no nosso litoral. Nós poderíamos estar gerando energia dos ventos suficiente para abastecer o país. Enquanto eles estão na beira do caos ali. Na beira do caos em termos de energias hidrelétricas, né? Então, assim, nós mudamos os cursos, desapropriamos propriedades, rendas, né, atividades em função das hidrelétricas. Tudo bem, agora nós estamos falando, inclusive, das nossas aqui. Mas e por que nós não aproveitamos mais a energia solar? Nós temos 300, nós não temos neve no país. Dos 365 dias, possivelmente 300 dias são dias de sol. São as potencialidades que estão aí, a gente não sabe aproveitar, né? E daí ficamos vendo a parte ruim do processo. Mas eu volto a dizer, isso, quando se fala em humanização do trabalho, também se fala em oportunidades, novas oportunidades de trabalho, de visão que se abre, novas perspectivas, né? Nós precisamos gerar serviços e empregos? Precisamos. Então, a abertura de novas fontes de trabalho e de humanização desses trabalhos tem que fazer parte das nossas pautas de diálogo. E o que eu falei quando começamos, falar em humanização do trabalho, pega todo o setor. Pega todo o setor. Como é que nós vamos falar em melhorar uma propriedade lá se a energia... Sem energia. Está variando toda hora, é instável para você colocar uma climatização, para você adaptar alguma coisa melhor. Bom, Flávio, eu acho que esse tema está aberto, muito importante, né? E vamos trabalhar mais vezes isso. Vamos. Aqui nos dias, voltamos a trabalhar essa questão, porque tem que ser um despertar. Um despertar das pessoas para isso. Quer dizer, opções temos. Eu até já entrevistei aí o Fratelli, né? Quer dizer, você vê aí pequenos investimentos, nem tanto quanto os que você faz aí numa propriedade como uma máquina moderna, assim, poderia gerar energia para a propriedade com tranquilidade, mas o pessoal ainda não se atentou para essas questões. Tem que ficar realmente atento, ver o que tem de oportunidade e começar a abrir mais a visão. Aliás, esse é o desafio para o jovem, né? Esse é o desafio para o jovem. Quer dizer, vai ser o papel deles, a gente não pode nem cobrar aí das gerações mais passadas, que viveram momentos muito difíceis, que nem pensar em energia, nem pensar... Agora, o jovem vai ter que pensar, bom, o que eu vou ter que mudar para essa propriedade ficar do jeito que eu quero, né? E continuar produzindo. Esse é o tema agora. Esse é o tema.
Vamos bater mais nessa tecla? Com certeza. Eu acho que precisa ser trabalhado somos com muita parceiros força. em colaborar nesse sentido e gostaríamos de abordar todas essas questões, né? Todas as vezes que formos convidados para estar aqui, participando, ouvindo, eu chamo isso de sacudir as consciências. Eu acho que todos aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, como este veículo importante, eles são pessoas que são pensantes e que devem também ajudar, a colaborar, né? A disseminar. Nós precisamos avançar, né? Nós queremos o nosso país melhor. Bom, e eu aqui eu pulverizei bastante o assunto, porque Muito eu acho que é a primeira parte, quando a gente abre um tema como esse, até para as pessoas começarem a pensar melhor na situação, temos que pegar um pouquinho de cada um, né? Falamos aí da energia, o pessoal de repente nem se tinha tocado da energia, da água, e agora acho que a gente vai formando aí um tema central para trabalhar. Obrigado, Flávio, pela participação. Nós é que agradecemos essa oportunidade.